A medida provisória da Esplanada dos Ministérios, que foi aprovada agora numa comissão mista do Senado e da Câmara dos Deputados, introduz castrações absurdas, absolutas, nas competências do Ministério do Meio Ambiente e também no Ministério dos Povos Indígenas. No caso do Ministério do Meio Ambiente, o cadastro ambiental rural, que é o controle que se faz das áreas rurais sobre se ali está havendo desmatamento ou não do que é permitido, porque sempre há uma extensão dessas áreas rurais que podem ser desmatadas, né? Isso tem que ser feito no meio ambiente. Eles querem transferir para um ministério novo, que é o Ministério de Gestão e Política Pública, que não só não tem conhecimento, expertise nenhuma da questão ambiental, como não tem experiência nessa área. Essa é uma questão eminentemente ambiental e até hoje o desmatamento cresceu tanto justamente porque nesses últimos 4 anos, em particular, esse cadastramento ficou por conta do INCRA e do Ministério da Agricultura, que é óbvio que tem representação massiva dos interesses dos desmatadores e do que a gente chama do agronegócio, né? A outra medida que também é terrível é retirar do Ministério do Meio Ambiente a Agência Nacional de Águas, porque a agência tem como função garantir aqueles usos que são prioritários dentro da Constituição brasileira, que é, antes de tudo, o uso da água para abastecimento, né, de residências, população e animais, e depois vem os outros usos, né, eventuais, como para geração de energia elétrica, irrigação de grandes plantações, etc. O objetivo, tirando, né, a ANA e todo o sistema que controla a qualidade e o fornecimento de água do Ministério do Meio Ambiente, passando para o Ministério de Integração Regional, é justamente dar para aqueles que vão distribuir essa água, e novamente ali vão estar representados, antes de tudo, aqueles que ganham com isso, como irrigação massiva, geração de energia elétrica, em detrimento da preservação da qualidade, né, da água e do fornecimento da água para os seus objetivos mais importantes, por lei, né? De modo que, assim, no conjunto, bom, também o controle dos resíduos sólidos, né, nas cidades, nós temos leis que obrigam a que já há algum tempo todas as cidades tivessem eliminado seus lixões. Isso não aconteceu. Querem passar isso para o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades não tem competência para isso. Não tem competência e não terá capacidade. E quando se deixa esse controle nas mãos de municípios, a gente tem um espaço muito maior para a corrupção, para a incompetência administrativa, etc., do que no Ministério, que deveria estar centralizando esse tipo de política, né? De aplicação de políticas, né? Então, assim, do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente, é isso que se quer, é cortar tudo que ele pode fazer no sentido de controlar o desmatamento, garantir uma qualidade, um fornecimento de água, preservação dos nossos aquíferos e, no caso também, das políticas de resíduos sólidos. No caso do Ministério dos Povos Indígenas, retirar do Ministério a demarcação de terras indígenas é deixá-lo lá simplesmente como alguma coisa para fazer propaganda. O Ministério que tem uma indígena usando cocária, etc., e sem nenhuma função ali, a não ser fazer propaganda, dizer que os nossos povos indígenas... Enfim, é o fim da picada. E o que é mais lamentável, eu acho, é que o nosso governo, né, o governo que nós elegemos, né, o governo Lula, que se comprometeu com a questão ambiental e com a questão indígena, tivesse negociado. Nós entendemos que ele seja muito pressionado, que tenha minoria no Congresso, etc. Mas que essa negociação para abrir mão dessas duas questões tão importantes tivesse sido feita a portas fechadas, sem chamar, convocar a população brasileira e o eleitorado brasileiro para se manifestar. Porque se alguma coisa que esses congressistas temem é perder as próximas eleições, e eles precisam ser expostos.